Depois de um ótimo primeiro episódio de Kamen Rider Gavi, o segundo episódio nos apresenta uma personagem que parece que vai ser muito importante para toda a história da série, além de explorar mais o passado de Hanto. Então já pega a sua batatinha que o review do segundo episódio de Gavi está começando. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. Este segundo episódio, intitulado Um Zaku Zaku Chips Feliz, começa basicamente como o primeiro episódio começou, com o Shoma estrupiado, jogado no chão, desmaiado e morrendo de fome, e alguém encontrando ele e o alimentando. E neste caso, quem encontra Shoma é a lindíssima Sashika, que vai ser uma personagem extremamente importante para esse episódio e possivelmente para grande parte da série. E a Sashika acolhe o Shoma, leva ele para casa dela, dá banho e dá comida. E o Shoma fica encantado com a forma como a casa dela é construída e ele fica super encantado. E a Sashika, ela é dona da sua própria empresa de serviços gerais, já que o objetivo dela é ver todo mundo feliz e ela faz esses serviços para ajudar as outras pessoas, mesmo que isso resulte em ela ganhar dinheiro. Enquanto isso, a gente corta e a gente vai ver os primeiros vislumbres da organização Stomach, que é a organização vilã desta série, e eles estão conversando, meio que tentando entender o que aconteceu com o Granute desaparecido. Muito provavelmente em relação àquele Granute que foi derrotado no primeiro episódio pelo Gavi. E a gente vê pequenos flashes e algumas falas que aparentemente meio desconexas de cada um dos principais personagens da Stomach. E no fim vemos um deles se transformando num humano, que me lembrou muito o Hanto, o próprio Hanto desta série, mas eu sei que não é ele, porque senão a história que a gente vai ver um pouco mais pra frente dele não faz sentido. Quando a gente vê o Shoma saindo do banho, a gente se depara que em cima da mesa tem uma marmita e vários doces, e adivinha pra qual que ele vai primeiro? Para os doces. Ele vai e come um monte de doce, e assim como aconteceu no primeiro episódio, assim que ele come uma guloseima, que a gente vai entender que não é só doces em si, toda vez que ele come uma guloseima, saem de seu Gavi, do seu cinto, né? Os seus power-ups, os seus familiares. E esses familiares pulam e se escondem nas coisas da Shakta, em armários, essas coisas. E também fica claro que os poderes do Gavi são relacionados exclusivamente às guloseimas, porque logo em seguida ele come a marmita e nada acontece. Mas quando ele come as batatinhas que ele encontra, também fica encantado. Ele come e saem familiares de batatinhas. E com medo da Shakta se assustar ou estranhar qualquer coisa, ele faz de tudo para esconder os familiares da visão da Shakta, para ela não desconfiar de nada. E logo em seguida a Shakta recebe uma ligação de uma amiga, Aritsu, dizendo que o caminhão de mudança que ela tinha contratado não tinha ido e ela precisava de ajuda. Então a Shakta estava indo e o Shoma se oferece para ir junto para ajudar. E o Shoma, como a gente viu no primeiro episódio, ele tem uma resistência, uma força sobre-humana, e ele consegue fazer essa mudança com uma extrema facilidade e extrema agilidade. Então a gente vai lá para o escritório do Hanto, que ele parece que ele descobriu alguém que havia sido atacado por monstros, e essa era a sua grande obsessão, pessoas que foram atacadas por monstros. Então ele decide ir atrás dessa pessoa que havia sido atacada por um monstro para tentar obter mais informações. E a gente descobre que esta pessoa que havia sido atacada era justamente o Hajime, a criança que havia sido salva pelo Shoma lá no primeiro episódio. E por lealdade ao seu mais novo amigo, mesmo que esse amigo tenha abandonado ele depois, ele não revela nada. A mãe quer que ele conte os detalhes, mas ele não conta absolutamente nada e sai correndo. Então mais tarde, naquela mesma noite, a gente vê um Granute com formato meio de polvo, alguma coisa assim, e a gente vê ele comendo seu doce sombrio e colocando o seu dispositivo para assumir a forma humana. Então a gente corta lá para casa da Sashika, onde ela entrega o pagamento do Shoma por agradecimento, né, porque eles prestou um serviço para ela e ela tá pagando ele. Então ele recebe e ele não demonstra a mesma agitação que ele tinha demonstrado antes. Então ela comenta que a agitação dele com os doces é completamente diferente de qualquer outra reação dele. E aí ele disse que isso talvez seja porque ele lembra muito da mãe dele comentando sobre as guloseimas que ela comia, sem citar que eles não são da Terra, obviamente.
E ele lembra que simplesmente de ouvir a mãe dele falando, ele já ficava extremamente animado e com vontade de comer. Então isso meio que faz ele relembrar a mãe dele. Então a Sashika dá pra ele um caderninho pra ele ir anotando todas as guloseimas que ele come e todas as guloseimas que ele tem vontade de comer, pra toda vez que ele abrir esse caderno e ler, ele ter a mesma sensação de agitação, de empolgação que ele tinha quando ele comeu pela primeira vez. Então aí o Shoma pergunta pra ela por que ela estava sendo tão gentil com ele, sendo que eles tinham acabado de se conhecer. Então a Sashika revela que o kanji de felicidade está dentro do nome dela. E então ela diz que ela meio que sente que o dever dela na Terra é fazer as outras pessoas felizes. E é isso que ela sente prazer em fazer. E então, enquanto eles conversavam, os Zaku Chips, que são as familiares de Batatinha do Shoma, saem pela cidade sozinha, como se nada fosse estranho. E eles acabam vendo a Aritsu, a amiga da Sashika, sendo capturada pelo mesmo Granuti que a gente havia acabado de ser apresentado minutos antes neste mesmo episódio. Então, as Zaku Chips vão atrás do Shoma e pedem ajuda, dizendo que tem um Granuti por ali e ele precisa salvar a Aritsu. Então, coincidentemente, ele vai exatamente no lugar onde estava, naquele beco, e eles acabam se encontrando e ele acaba se transformando e entrando em combate com aquele Granuti. E assim como eu falei no episódio anterior, eu percebo a personalidade do Shoma mudando ao se transformar. E dessa vez fica muito claro porque o tom de voz do Shoma sai de um agudo para um grave muito discrepante, assim, do nada. Então eu acredito que tem alguma explicação. A gente ainda não tem essa explicação, mas que existe uma explicação, existe. A gente só não sabe ainda o que significa isso. E depois de uma luta corpo a corpo, a gente percebe que a forma base do Gav não é forte o suficiente para este Granuti. Então ele tem a brilhante ideia de usar as familiares de Batatinha para se transformar. Então ele assume a sua segunda forma de Kamen Rider, que é um Kamen Rider muito puxado para o estilo samurai, completamente feito de batatinhas, com duas espadas de batata, e lembra um pouquinho, porque a temática era essa, do Kamen Rider, de alguns Kamen Riders do Kamen Rider Gaim, porque a temática era samurai. E é muito legal a gente ver o Shoma, ele aprendendo a usar a sua nova forma durante a batalha. Com a forma de Jujuba, eu vou chamar a forma de Jujuba, a forma de Gominha, ele consegue restaurar, ao usar familiares para sua armadura ir restaurando. Aqui a gente vê que, dependendo do ângulo de batida das espadas, ela se quebra. Se ele bater com ela chapada assim, ela quebra. Se ele fizer o corte perfeito na lateral, ela é extremamente afiada. É muito legal a gente ver isso, ele aprendendo a utilizar, que é claro que a gente percebe que não é muito lógico. Então é normal a gente ver o personagem ganhando os novos poderes e aprendendo a usar eles durante a luta. Eu adoro quando isso acontece. Não sei nem se pode chamar isso de clichê, mas é ótimo, porque é normal isso acontecer. E mais uma vez ele oferece a possibilidade do Granuti parar de usar os doces sombrios e ele novamente se recusa, então ele dá o golpe final com suas espadas de batatinha. E quando ele volta para sua forma base, a espada da sua forma base é capaz de liberar o humano que havia sido capturado pelo Granuti. E isso ele faz com a Aritsu. E aí ele meio que finge que não conhece a Aritsu, ela se assusta ao ver o Gav, ela sai correndo e ele finge que eles não se conhecem. E como eu disse, a gente vê um pouco do passado do Hanto, porque durante aquela luta do Algave contra o Granuti, a gente vê o Hanto sozinho, relembrando o dia em que sua mãe foi capturada por um Granuti enquanto ele ainda era criança. Apesar da cena ser curta, a gente já começa a ter indícios do que realmente aconteceu com o Hanto na sua infância e porque ele é tão obcecado por monstros. Então é bem legal a gente ver isso, é bem interessante. E no momento em que ele está tendo essas lembranças, a gente vê o Gav passando com seu quadriciclo por cima do Hanto e ele fala... E aí ele fica animado porque, ele viu de novo um monstro, ele fica animado sabendo que existe a possibilidade dele ter alguma resposta do que aconteceu com a sua mãe. E logo depois a gente vê que no dia seguinte o Shoma preferiu não ficar perto da Sashika por medo dos seus poderes poderem causar algum problema para ela e tudo mais.
Então ele decide fugir. Não fica explícito isso, mas é óbvio que essas fugas do Shoma têm alguma relação com ele não poder revelar o seu segredo. Tanto que ele deixou o Hajime e depois deixou a Sashika. E a gente vê mais um breve vislumbre da Stoma, que a gente ainda não tem muita informação do que eles querem, do que eles fazem. E eu ainda não decorei o nome dos personagens, por isso que eu não estou citando nomes ainda. E na prévia do episódio seguinte a gente vai ver a primeira interação do Hanto com o Shoma, que deve ser bem legal. A Sashika correndo atrás do Shoma para tentar entender o que está acontecendo. E a gente vê mais um power-up, a gente vai ver mais um poder especial do Gavi, mas dessa vez não vai ser mais uma transformação, vai ser um poder baseado em refrigerante. Vai ser, por exemplo, tipo a Jujuba lá do Rider Kick, que fez uma pernona. Vai ser uma mãozona dessa vez azul com poder de refrigerante. Mas a gente ainda não sabe como vai ser desenvolvido isso. Cara, como eu disse, aconteceu muita coisa nesse episódio. Eu fiquei bem animado, eu gostei bastante desse episódio também. Eu gostei muito da Sashika, é normal ter esse personagem mais animado, principalmente nas produções japonesas, eu gosto bastante. É só a gente ver a Mira em Boom Boomer, que eu sou completamente apaixonado por ela, adorei a personagem. A Sashika tem essa personalidade também, então é bem legal ver esse tipo de personagem. E parece que ela não vai ser só esse personagem animado e tal, parece que ela vai ter importância dentro da história, pelo que a gente viu na abertura, que é uma abertura que puxa bem pro lado dramático, melancólico, né? Apesar de ainda não termos grande desenvolvimento da personagem, né? E a gente também tem o desenvolvimento do Hanto, que a gente já conhecia, mas agora a gente entende que ele não é só um maluco que acha que monstros são legais. Ele tem um passado com um Granute, né? Com um monstro, ele não sabe o que é um Granute ainda. E a gente vê que ele tem o objetivo de tentar entender o que aconteceu com a mãe dele e, se possível, até encontrar a mãe dele. Enquanto isso, o Shoma, foi o que eu acabei de falar, toda vez que ele foge é porque ele tem medo de seu segredo ser exposto ou de seus poderes acabarem machucando alguém que ele goste. Então, provavelmente é por isso que ele acaba fugindo o tempo todo. Como eu disse, ainda não está claro quais os objetivos da Stomach, o que eles fazem e tudo mais, mas eu acredito que os seres humanos capturados pelos Granutes têm alguma relação com a produção dos doces sombrios. É meio bizarro, esquisito, insano, mas pelo jeito que foi construído o episódio dá a entender isso. Eu acho que não eu acho que tem coisa maior por trás dos humanos serem capturados, mas eu não posso deixar de pensar isso. Eu citei um pouco a abertura, eu preciso falar um pouquinho da abertura, que é o segundo episódio, normalmente onde a gente tem a abertura oficial, né? E eu gostei da música, dos últimos Kamen Riders que eu assisti, que foi Zero One, Zio mais ou menos também, né? O Gotchard mais ou menos, Build e X-Age, as aberturas têm ali a sua similaridade, né? Mas eu particularmente não é a minha favorita, mas eu gostei, eu acho que ela funciona para a temática da série. E a gente vê as cenas que, como eu disse, eu acho que o Gavi vai puxar muito pro emocional, vai ser uma série bem pesada. E eu espero, porque essa carga dramática ela é importante pro desenvolvimento dos personagens, da série e tudo mais. Build tá aí pra provar, ela foi uma série extremamente pesada e foi absurda de boa. Eu não sou expert de atuação, e a atuação japonesa é bem diferente do que a gente está acostumado com o cinema norte-americano. Mas eu particularmente gosto das atuações, eu acho que o ator do Shoma consegue mesclar bem a empolgação dele não comer um doce com a seriedade dele na hora de lutar. E isso ficou claro na hora da transformação, que ele consegue sair de um tom mais agudo, animado, gritando, para um tom mais grave, sério, mais centrado. Isso na mesma frase ali, eu gostei bastante disso. Eu vou falar mais dele porque acho que é o personagem que mais teve desenvolvimento aqui. E a Sashika, ela é animada, ela dá o brilho para a série que a série precisa. E o Hanto, a gente teve pouco dele, mas parece também ser um ator bem talentoso. Eu gostei bastante do personagem. E quando você gosta do personagem, é porque o ator conseguiu entregar o que o personagem quer passar. Então eu acho que isso é o mais importante do ator. E uma coisa que eu deixei de falar, não é nem que eu deixei de falar, eu acabei esquecendo de falar no primeiro episódio, mas eu não posso deixar de citar dessa vez, que é sobre os efeitos especiais. As primeiras cenas ali da perseguição do Shoma no começo do primeiro episódio, eu achei os efeitos bem tosqueira, eu achei bem ruim, até pra
para padrões japoneses Toei Company, eu achei bem ruim. Mas no decorrer do episódio foi melhorando, até mesmo aquele efeito lá do acidente lá do caminhãozinho. Foi proposital ser tosqueira daquele jeito, para dar uma suavizada na cena, porque se fosse um acidente normal, acho que a gente não teria visto aquela cena. Acho que não sei nem se entraria aquele acidente numa série de Kamen Rider, mas do jeito que foi feito foi para suavizar, foi para ser um tom de comédia mesmo, pra gente também entender os poderes do Shoma, perceber que ele não é como um ser humano. E dali daquela segunda metade do primeiro episódio pra cá, todos os efeitos estão excelentes. Eu gosto. A gente sabe que é efeitos especiais, obviamente, porque muita coisa ali não tem nem como acontecer. Mas tá bem convincente, tá bem legal de assistir, não desagrada aos olhos, e principalmente uma das coisas que eu mais estou gostando são as cenas de luta, que a gente tá vendo trocação franca, soco, chute, espadada, sem ficar usando poderzinho, raio laser e os escambau, que pra mim enriquece muito essa trocação franca entre dois personagens, e eu gosto bastante de ver. Até por isso talvez eu goste muito das cenas de Power Rangers, dos Rangers desmorfados, que eu gosto dessa coreografia, dessa cena de luta, eu gosto bastante, e a gente tá vendo bastante em Kamen Rider Gavi. Então é isso. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse segundo episódio de Kamen Rider Gavi. Já separa seu refrigerante, porque ainda essa semana sai a review do terceiro episódio de Gavi, se Deus quiser. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!